Olá! Hoje nós damos início ao primeiro programa Pedagogia das Virtudes. Esse é o conceito de um novo movimento que está reunindo dezenas de entidades públicas e privadas com um único objetivo: resgatar as virtudes humanas. No primeiro bloco, você confere a palestra da doutora em Educação, Noemi Salgado, que fala sobre a importância dos valores éticos da pedagogia na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Olha só! Eu sonho com essa reunião de hoje desde que eu me entendo por gente. Eu era, assim, ainda menina. Aí eu estudava numa escola que era uma garagem, a garagem da casa de meu pai, que era também a minha casa. Lá, já naquela época, assim, a gente sabia que era possível uma educação que tocasse naquilo que a gente tem de mais real, que é a respiração, que é a própria presença do espírito da vida que nos faz viver. Isso nos une, isso é maravilhoso. Então, eu estou muito agradecida a Deus, porque eu estava cantando assim o hino e vendo cada um assim, e vivendo em cada um, e é muito bonito poder aqui de cima também estar olhando essa presença divina que nos faz respirar em cada um de nós. Então, eu estou muito agradecida a Deus por esse movimento Pedagogia das Virtudes e por poder falar de uma temática como essa, uma temática que trata da dimensão amorosa, né, da atitude amorosa como meio e fim da ação educativa. Eu me lembro de Paulo, quando ele fala em Gálatas 5, que o fruto do Espírito, né, o fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a perseverança, a alegria, a paciência, o domínio próprio. E eu vejo assim que, quando a gente fala das virtudes, a gente toca aquilo que a gente tem de mais... Para mim, é de mais real. É aquilo que nos faz viver. Quando o sopro da presença do Espírito não é mais necessário no nosso corpo, ele vira casca, ele vai para outra dimensão. Então, o tempo todo, a nossa conexão, quer a gente tenha consciência ou não, é com esse pulsar da vida. Eu gostaria de estar assim, fazendo uma meditação hoje com vocês sobre uma relação entre as virtudes e a pedagogia das virtudes, com essa dimensão também do sagrado em nós. Quando a Renata falou da quantidade de seres humanos hoje que vivem numa situação de extrema pobreza, por exemplo, e eu me pergunto, o que faz cada uma delas viverem, apesar de estarem em situações tão radicais de necessidade? O que dá força? O que dá vida? O que nos faz estar aqui? E a minha reflexão passa por esse processo de perceber essa realidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente é vida, porque a própria vida criadora é a nossa respiração. Então, eu gostaria de partir daí. E alguns autores me fazem assim também assumir essa compreensão, porque essa compreensão ela não é uma compreensão intelectual. O intelecto ele é só o teclado, né, que dá essa percepção. Mas eu me lembro assim de educadores como Maria Montessori. Foi a partir da consciência dela, nessa conexão com essa fonte da vida, que ela criou a Escola dos Bambinos. E ela criou a Escola dos Bambinos porque ela tomou consciência que as crianças, quando elas ficavam de férias, elas não adoeciam. E, quando elas voltavam para a escola, elas adoeciam. E ela queria entender o que era isso. Ela trabalhava com as crianças que são consideradas crianças especiais, mas ela percebeu outra coisa. E aí ela sentiu que, quando tocava nas crianças, nessa dimensão do espírito, não tinha doença. Não tinha doença. Quando a gente toca no espírito, não tem doença, porque o espírito não adoece. Então, ela foi uma educadora que trabalhou muito a educação para o autoconhecimento, inclusive, que tocava nessa dimensão. Ela sabia que essa dimensão era uma dimensão fundante do sagrado, que é o encontro de cada pessoa. E me lembro também de um outro autor que eu tenho uma profunda sintonia, minha tese de doutorado, inclusive, foi sobre ele, que é o Krishnamurti, o Jiddu Krishnamurti. Ele falava que a educação só tinha sentido para o florescimento do amor e da bondade, trazendo essa consciência, essa presença. Porque, quer a gente queira ou não, a gente está sempre na presença da vida, porque ela é a nossa respiração.
Mas parece que os movimentos da educação e os outros movimentos nos tiram dessa lembrança, da nossa real identidade. Então, quando a gente fala da pedagogia das virtudes, a gente está falando da nossa real identidade, que, na maioria das vezes, ela é esquecida. Eu gosto desse texto, eu acho que ele pode nos ajudar. Retomando o Krishnamurti, ele falava sobre a arte de aprender, a arte de viver, a arte de estar presente na vida que é a vida em nós. Não está à margem da vida, mas está na vida, sendo a vida, vivendo a vida. E aí ele falava da arte de aprender, desse processo de estar na presença e que passa por um autoconhecimento. Então, para ele, a educação era uma relação entre a arte de aprender, que é a arte de estar vivo na presença, nessa conexão ininterrupta com a fonte da vida, e, ao mesmo tempo, a aquisição de conhecimento. Ele dizia que a aquisição de conhecimento, qualquer computador pode adquirir o conhecimento, mas a arte de aprender, ele considerava fundante para qualquer aquisição de conhecimento. Então, eu queria fazer uma relação entre os frutos do Espírito, que estão aí. Ó. Esse texto é bem antigo, né? Mas antes de Paulo, tantos outros já tinham falado. Sócrates já tinha vivido isso. Porque mais importante do que falar é a vida mesma. E é a vida que fala em nós, não somos nós que falamos. É o amor que ama em nós, não somos nós que amamos. Agostinho teve essa compreensão nas Confissões. Aliás, ele foi um dos autores que viveu essa conexão, essa consciência. E uma pessoa, já que nós falamos de algumas mulheres aqui, eu queria me lembrar de Simone Weil. Não sei se alguém lembra de Simone Weil. Sim, academicamente falando, extraordinária. Ela tinha um conhecimento intelectual de física, de filosofia. E ela era uma pessoa extremamente admirada, também conectada com as questões sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, ela era uma mística e judia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ela tinha todas as condições, porque ela tinha uma família extremamente privilegiada, né, na questão econômica, e ela ajudou toda a família dela a sair daquela situação que ela estava, e ela decidiu ser uma varredora de rua. Ela decidiu ser uma varredora de rua. E sabe do que ela se alimentava? Da conversa dela com o Espírito. Tem um livro dela que se chama A Gravidade e a Graça. No final da vida dela, ela viveu num lugar que ela varria as ruas e, ao mesmo tempo, ela ajudava as pessoas que sofriam. Então, ela tinha uma relação profundamente amorosa com as pessoas, porque ela sabia que, quando ela estava com cada pessoa, ela estava com a própria presença divina. E, para ela educar, era essa consciência de que estar na vida, consigo mesmo e com o outro, implica estar na presença da vida criadora. E aí eu me pergunto, quando a gente fala de amor, a gente está falando de quê mesmo? É possível amar o outro se eu não amo a mim mesma? A mim mesmo? Mas o que é amar a mim mesmo? A Simone Weil falava sobre isso, o Jiddu Krishnamurti também falava, o Carl Rogers também. O David Bohm, quando aquele físico quântico, amigo de Niels Bohr, Einstein, ele passou um período de profunda angústia numa certa época da vida dele, e o que o sustentou como físico quântico, que criou a ordem implícita, que é uma ordem, essa teoria de David Bohm. Sem essa teoria, nós não teríamos, talvez, toda essa perspectiva holística. O alimento dele, também, num certo período da vida dele, muito marcante, ele se deu conta dessa descoberta. Ele se deu conta que o divino era a vida nele. E, quando a gente se dá conta que o divino é a nossa vida, a vida é outra. Me parece que, quando a gente pensa na pedagogia das virtudes, a gente está tratando dessa questão. Eu não amo a mim mesma se eu não tenho consciência que a minha respiração é a própria vida criadora, a vida divina, o nome que a gente queira dar. O Krishnamurti falava que a palavra é o mapa não é o território. O território é a presença, o território é a respiração, o território é a liberdade que nos faz sair assim do engodo ou do cortiço de uma vida na ilusão de que a gente está desconectada da vida.
né? Então, quando a gente fala das virtudes, a gente está falando dessas dimensões. Eu duvido que alguém não fique feliz com qualquer uma dessas. Como é maravilhoso ser simples, né? Como é maravilhoso ser generoso. Como é maravilhoso, sabe, ser doce, sabe, ser doce, ser doce. Porque a doçura da vida é doce. E você vê a doçura da vida no outro. A paciência, né? Isso tudo nós temos, porque a conexão da vida, porque a própria vida divina é a nossa vida. Então, quando a gente fala de virtude, a gente está falando nessa dimensão mesma daquilo que é de essência nossa. E a gente fica sonhando. Aí eu vou falar, quando eu era menina, assim, estava lá na garagem, aí a aula era assim, diálogo, assim, no círculo, né? E as professoras, eu tive uma professora que se chama Marilda, eu não me esqueço dela, de detalhe dela. E ela falava, nós estamos sonhando aqui com o amor. Nós estamos sonhando com o amor. E quando a gente sonha com o amor, esse sonho vai para muita gente, quando a gente está acordado ou quando a gente está dormindo. E nós estamos hoje com o movimento Pedagogia das Virtudes. Estou agradecida muito a Deus, que é a nossa vida mesmo, a nossa respiração, porque Ele, nesse momento, está reunindo 48. É só o início. É só o início. Eu acho 48 instituições muito pouco. Mas a gente sabe que é só o início. É só o início. Nós já estamos em um novo modelo civilizatório há um tempo, embora a gente continue buscando. Sabe aquela mãe que quando... Não sei se todas as mães são assim, né? Mas eu sou mãe, né? Então, num certo período da minha vida, meu filho ficava com febre. Eu orava, eu pedia a Deus para curar, mas eu ficava... Até que um dia disse para mim, meu filho me disse assim, mãe, para disso, eu não estou doente. Meu corpo que está com febre, não estou doente. Você fala de Deus e parece até que Deus não está em mim. Deus não fica doente. E aí eu fui tentando aprender isso. A academia esqueceu do espírito. O positivismo de Comte substituiu o espírito por uma ciência vazia, morta, egóica. E, nesse momento, a humanidade, toda a humanidade, e cada um de nós é a humanidade toda. Quem falou isso nos anos 20, 29, foi Krishnamurti. Spinoza já tinha falado isso tanto tempo antes, e os outros, e os outros. Nós, enquanto humanidade, toda na individualidade, nós estamos clamando pelo Espírito, porque nós temos saudade do Espírito. E é interessante, né? Nós temos saudade daquilo que é sempre em nós vida. Dói profundamente essa desconexão. Os jovens não querem mais isso, as crianças não querem mais isso, o idoso não quer mais isso. Nós sabemos que nós temos direito a essa liberdade, a liberdade da presença. Heidegger falava nisso, né? O Dasein, do Heidegger. Sobre o humanismo, acho que sobre o humanismo deve ser em 30, uma carta pequenininha, mas é um texto belíssimo de Martin Heidegger, tratando dessa questão. Ele já falava sobre isso. Então, eu sinto que o movimento Pedagogia das Virtudes, ele está trazendo essa lembrança. Quando a gente fala das virtudes, a gente está falando dessa dimensão. As virtudes ativam isso que nós temos por direito, porque nós respiramos. E aí o nosso tema. Na compreensão da pedagogia das virtudes, todos os seres humanos são educadores. Todo encontro é educativo. Todo encontro é sagrado. Martin Buber falava isso, né? No Eu e o Tu, naquele livro sobre o diálogo e o dialógico, Martin Buber tem uma historinha assim, olha, mesmo que eu esteja assim, estou com Douglas aqui, aí eu estou lá esperando o trem, na época era o trem, né? Eu sento aqui do lado do Douglas, né? Estou aqui, né, Douglas? Aí o Martin Buber falava assim, ó, mesmo que eu não olhe nos olhos do Douglas, mesmo que eu não fale com ele, mesmo que nada aconteça entre a gente, ele me mudou e eu o mudei. Isso tem a ver com a quântica, né? Com todo pensamento quântico.
isso é maravilhoso, porque nós não estamos desconectados. A mesma vida vive em nós. Paulo Freire foi outro que tocou nessa dimensão. Não foi à toa que ele conseguiu, em 40 horas, alfabetizar adultos de uma maneira maravilhosa. E eu queria, então, concluir algumas dimensões da atitude amorosa, já que a gente está falando de prática. Não existe amor sem prática. O apóstolo Tiago falava, né? A fé sem ação, o amor sem ação, é balela. A vida sem vida é balela. E a gente fica na vida sem vida. Não sei se isso é livre-arbítrio. Nós temos direito à vida. E algumas das dimensões pedagógicas da pedagogia das virtudes é essa. É a pedagogia da cooperação, pedagogia da generosidade, pedagogia da consideração, pedagogia da alegria. E nós sabemos que isso pode ser colocado em prática. Muita gente já está fazendo isso há um bom tempo. Froebel fez isso, Pestalozzi fez isso. Mas muito obrigada. Eu acredito que a gente já está fazendo isso. E, por isso, muitas instituições vão entrar nesse projeto. E nós estamos orando por aqueles seres que colocaram fogo naquele senhor. E por ele também. Muito obrigada. E por hoje nós ficamos por aqui. Não perca o próximo programa. A palestrante será a professora Renata Bittencourt, que faz uma reflexão sobre a sua trajetória como educadora. Obrigada pela companhia e até a próxima!